Agora, Professor, boa noite. Não sei se o senhor iniciou, mas o áudio está desativado aí. boa noite. Me ouvindo agora? Tá aí. Ok, agora sim. Tá gravando a aula aqui para a gente iniciar. Bem, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre noções de geologia de engenharia, beleza? Na verdade, a gente vai voltar um pouco esses assuntos em relação à formação dos tipos de solo, a formação dessa geologia, né, vinculada à mineralogia, para a gente entender um pouco como é que elas são formadas. A gente já viu um pouco sobre isso também nas aulas anteriores. A gente vai ver paulatinamente em relação à formação dela, algumas características, algumas tipologias, né, algumas categorizações dos solos que nós verificamos aí do solo, na verdade, e do terreno, né, em si, como um todo. Essa parte é muito importante, porque, principalmente da galera de civil, né, pessoal da engenharia civil, a gente precisa ter um conhecimento prévio, a gente precisa ter um arcabouço de conhecimento relacionado à mineralogia, justamente porque a gente precisa ter uma base, um alicerce muito bom, muito consolidado, para que a nossa construção, para que o nosso empreendimento venha a ficar estável, né? A sua estrutura continue estável ali. Então, anteriormente, estudamos sobre os 3 grupos de rocha, por as rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, né? A gente até promoveu aí um debate legal entre as apresentações dos grupos. Agora vimos sobre as principais características, ainda é preciso entender a relação espaço-temporal delas, né? Para isso, é dedicada à estratigrafia, ou seja, essa estratigrafia é o estudo dos estratos rochosos e suas relações espaciais e temporais, né? O que seria a estratigrafia? Ela dedica-se ao estudo da gênese, né, que é justamente do princípio da formação ali, da sucessão espaço-tempo, extensão areal e vertical das camadas de rochas de uma região, com o objetivo de quê? De determinar os eventos, processos, os ambientes geológicos que levaram à formação daquelas rochas. Então, esse estudo de estratigrafia é basicamente um trava-língua, essa palavra, né? Então, ela faz o que? Ela faz uma verificação, ela faz uma análise mais minuciosa para verificar possíveis eventos que ocasionaram talvez a formação específica daquele tipo de material, aquele tipo de rocha de leito rochoso ou de matriz rochosa, né, como vocês querem chamar. Os processos que levaram, né? Lembra lá quem já pegou ciência dos materiais comigo, principalmente, a gente sabe que o tipo de processamento ele vai interferir diretamente na propriedade daquele material, né? Isso aqui também não é diferente na geologia, né? O processo que foi passado
para a formação daquele tipo de material, ele vai interferir, vai vincular diretamente com as estruturas, as propriedades mecânicas daquele material, as propriedades físicas, as propriedades químicas daquele tipo de rocha, né, daquele tipo de solo. E os ambientes geológicos que levaram à formação dessas rochas também. Beleza? Vamos lá. A aplicação prática da estratigrafia e a sistematização em unidades estratigráficas das rochas, destacando sua abrangência tanto lateral quanto vertical. Então, nós vamos analisar nos dois eixos, né? Eixo Y e eixo X aí. Dessa forma, é possível estabelecer correlações entre diferentes regiões com história geológica similar. Então, se você tem uma região histórica, né, tem uma história similar em relação à geologia daqueles locais, nós conseguimos estabelecer correlações. Por exemplo, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina. Aqui na Bahia, né? Chapada dos Veadeiros, acho que é em Goiás, próximo de DF. Então, para você categorizar como chapada, a geologia do local ela é parecida, né? Existe uma correlação entre as duas para que a gente consiga categorizar e caracterizar aquele tipo de região ou aquele espaço geográfico como chapada, por exemplo. Nós temos os vales, né? Nós temos diversos tipos, em diferentes locais, obviamente. Existe uma predominância, talvez, de eventos que ocasionaram ali, eventos parecidos, ou que vieram a configurar, que vieram a formar aquele tipo de geografia naquele local, inclusive também o tipo de material encontrado, né, as características do material encontrado, como cor, como textura, como absorção de água, como fluidez, né? Enfim, toda essa parte a gente pode correlacionar também. Embora inicialmente proposta para entender as rochas sedimentares, a estratigrafia moderna dedica-se ao quê? Ao conjunto completo da obra, ou seja, engloba também as rochas ígneas e metamórficas. Então, não só as sedimentares, mas as ígneas e metamórficas, elas estão englobadas aí nesse estudo que é a estratigrafia. Então, a base para o entendimento da estratigrafia está apoiada em uma série de conceitos estratigráficos, né, desenvolvidos a partir do século XVII. O mentor dos conceitos foi Nicholas Steno, entre 1638 e 1686, que difundiu os primeiros 3 princípios básicos desse estudo. Quais seriam esses princípios básicos? O primeiro princípio é o princípio da superposição de camadas. O que é que esse princípio ele nos traz? Ele estabelece algumas diretrizes, né? Que em qualquer sucessão de estratos, ou seja, rochas sedimentares, desde que não perturbadas tectonicamente, a rocha mais antiga está situada abaixo das rochas sucessivamente mais novas, as quais estão localizadas acima. Ou seja, né, colocando em miúdos aí, as rochas que estão embaixo, automaticamente elas são mais velhas do que as rochas de cima. Isso é o que foi visto no primeiro princípio básico da estratigrafia. Então, é basicamente algo que a gente já imagina, né? É algo que a gente poderia pensar isso aí, né? Então, as rochas mais internas, elas são mais velhas, né? Portanto, as camadas subsequentes, elas têm uma idade menor relacionada com a rocha dentro. Isso também serve para algumas análises específicas, como, por exemplo, os cernes do tronco de uma árvore, né? Principalmente árvores que são dicotiledôneas, se eu não me engano. Então, ela vai formando anéis. Esses anéis são anéis que nós chamamos de anéis de crescimento. Então, à medida que a gente consegue determinar a idade de uma árvore, por exemplo, contando justamente a quantidade de anéis que tem encontradas nela. Então, o que a gente faz? Os anéis mais externos são anéis mais novos, né? Os anéis mais internos são anéis mais antigos, mais velhos.
E justamente isso vai fazendo com que a gente perceba que existe uma superposição dessas camadas. Princípio da horizontalidade original. Difunde a ideia de que, como os sedimentos transportados se assentam por gravidade, a maior parte das camadas elas são horizontais. Assim, uma sequência de rochas inclinadas deveria ter sofrido algum evento tectônico que causou seu basculamento. Então, o que ele fala? Qual é a ideia principal disso aí? Os sedimentos transportados eles se assentam por gravidade. Perdão. A maior parte das camadas elas são horizontais. Então, com isso, existe uma sequência de rochas inclinadas que deveria ter sofrido algum tipo, algum evento, alguma situação tectônica que causou o seu basculamento. Lá de basculante. Justamente essa passagem, essa inclinação aí que nós verificamos nessas camadas rochosas. Princípio da continuidade lateral. Menciona que toda a camada de sedimento se distribuiu lateralmente em todas as direções, até afinar-se em direção à margem da baía deposicional, né? A baía onde vai ocorrer a deposição desse material, a deposição sedimentar. Então, os estratos afinam-se lateralmente até a borda da bacia sedimentar. Então, nós temos esses três princípios. Superposição de camadas, né? Horizontalidade original e continuidade lateral. Aqui. Vou passar um segundo. Vou colocar algumas pessoas aqui como apresentadores e aí podem aceitar também. Vamos lá. Então, como estava falando, nós temos esses três princípios, né? São os princípios básicos da estratigrafia. O princípio da superposição de camadas, ou seja, as camadas mais externas, as camadas mais próximas à superfície, elas são mais novas, né? E as camadas mais internas, elas são mais antigas. O princípio da horizontalidade original, ele nos fornece informação de que essas rochas elas são assentadas por gravidade, né? E assim uma sequência de rochas inclinadas deveria ter sofrido algum evento tectônico que causou o seu basculamento, ok? E o princípio da continuidade lateral, que menciona o quê? Que toda a camada de sedimento se distribuiu lateralmente, né, em todas as direções, até afinar-se em direção à margem da bacia deposicional. Seria isso, a bacia onde vai ocorrer a deposição desse material, né, o acondicionamento desse material ali. Okay? Mais tarde, isso foi no século XVII, lembra? Mais tarde, no século XVIII, outros princípios foram introduzidos por James Fulton. Pronúncia, alguns falam Fulton, enfim. E o William Smith. Seriam quais princípios? O primeiro, princípio das relações transversais, também conhecido como relações de corte ou interseção, que postula que uma rocha ígnea intrusiva que corta outra rocha, ou camadas de rochas, deve ser mais nova que a camada que está sendo cortada. O conceito também é válido para casos de falhas geológicas. Então, perceba, esse princípio das relações transversais, por que transversais? Existe um encontro, lembra transversal? Existe uma incidência perpendicular a outra superfície, formando um ângulo de 90 graus. Né? A gente vê lá também na resistência dos materiais, na ciência dos materiais,
já deve ter visto aí, também nas físicas, hein? Então, quando a gente fala relações transversais, existe uma interação perpendicular à superfície, né? Entre uma camada e outra. Então, o que é que ele fala? Que a rocha ígnea intrusiva que corta outra rocha deve ser mais nova que a camada que está sendo cortada. Então, a camada que está sendo cortada ela é mais antiga do que a camada que está cortando. Beleza? Princípio, isso é meio, para mim, não faz muito sentido, né? Porque até então, eu, pelo menos na minha ideia, eu creio que as camadas, as rochas mais antigas, elas deveriam possuir mais resistência, né? Porém, nesse princípio das relações transversais, o contrário é que é dito, o contrário que é validado. Princípio das inclusões estabelece que uma rocha que contenha fragmentos de outra rocha deve ser mais jovem do que a rocha que deu origem a este fragmento, beleza? Então, uma rocha que contenha fragmentos de outra rocha deve ser mais jovem do que a rocha que deu origem a esses fragmentos. Beleza, tudo bem. Então, eu tenho uma rocha que contém os fragmentos de outra rocha. Ela deve ser mais jovem do que a rocha que deu origem a esse fragmento. Beleza, perfeito. Eu tenho uma rocha que tem fragmentos de outra rocha. A rocha que sofreu esse tipo de subtração dela, ela é mais velha. Exatamente. Princípio da sucessão faunística ou sucessão fossilífera. Fundamenta o quê? Que um conjunto de fósseis se sucedem no tempo, um após o outro, em ordem regular e previsível. Basicamente isso que ela fala. Sucessão fossilífera. Perceba, utilizando o princípio das inclusões, vamos interpretar a figura aqui ao lado e analisar a diferença de ambas as situações. Na figura A, à esquerda, aí nós temos a primeira mais rosada, o granito. Nós temos inclusões de arenito e o arenito, ou seja, existe uma interação, mas eu não queria falar isso. Eu queria falar, existe uma interseção ali, né, entre o granito e o arenito, e nós temos aí parte de um material sendo envoltado por outro, né? Sofrendo um envolto aí pelo outro. Isso na A. Então, parte do material de arenito está sendo incluído no material de granito, né? No solo aí, nessa mineralogia de granito. Eu percebo. Na figura A, o granito aparece como rocha inclusa no granito. Ou seja, sendo assim, o arenito já existia antes da origem do granito. Além disso, a imagem mostra que o granito acabou alterando a zona de contato, ou seja, ou também a zona de transição com o arenito, né? Região em vermelho em contato entre as rochas, o que demonstra que o granito estava em alta temperatura. Perceba, se ele está em alta temperatura, é sinal que ele é mais recente. Não existiu um resfriamento ali para que ele se mantivesse estável, solidificasse tudo mais. Então, ali já é uma característica de que eles têm tá em alta temperatura. Com isso, nós conseguimos concluir que se você tem altas temperaturas ali, é sinal que ele está saindo do forno, entre aspas, agora, então ele é mais novo. Já a figura B mostra inclusões de granito no arenito, ou seja, já invertemos nossa situação aí, né? Ou seja, o granito começou, né? Ele é incluso no arenito. Nesse caso, não há alteração por causa da intrusão do granito, que já estava consolidado quando o arenito surgiu. Nesse caso, o granito já estava ali primeiro, o arenito surgiu. Nesse surgimento, ocorreu essa inclusão da rocha que já estava presente no local. Esses princípios eles são aplicados em intervalos de rocha, onde não há nenhuma lacuna deposicional, ou seja, não existe nenhuma vacância, lacuna, espaçamento vazio ali, onde pode ocorrer alguma deposição material de matéria ali na rocha analisada. Isto é, a formação delas aconteceu continuamente com o tempo.
No entanto, alguns planos que dividem as rochas podem representar um hiato de milhões de anos, ou seja, um gap aí de milhões de anos. A esses planos de descontinuidade temporal, damos o nome de discordâncias, né? Mais uma vez voltando, para quem pegou ciência dos materiais, a gente trabalhou muito com essa questão de discordância de linha, discordância de aresta. Discordância nada mais é do que um defeito estrutural em algum tipo de material, né? Então existe uma descontinuidade, uma discordância é justamente isso. Você tem um defeito, você tem uma descontinuidade no local ali, você passa de ser linear e tem uma descontinuidade no local. Então, damos o nome de discordância, que são superfícies que não deposição, não, tá errado essa palavra. Que não depositaram, não sofreu deposição ou erosão, que separam os estratos mais novos dos mais antigos. Logo, essas superfícies representam uma quebra do registro geológico, ou seja, ocorreu uma quebra do registro geológico, é caracterizado automaticamente como discordância. Né? Volta justamente o que eu tinha acabado de falar. Não existe uma continuidade. Então, existem 3 tipos básicos de discordâncias identificados nas rochas. Quais seriam eles, professor? Desconformidade, discordância angular e a não conformidade. Outros livros trazem mais um também, que é no meio termo aí, a gente vai ver até nos slides posteriores. Acho que eu trouxe alguma figura falando outra classificação, outro tipo de discordância. Vamos lá. Desconformidade. Seria isso, uma superfície de erosão ou não deposição paralela à divisão entre rochas mais antigas e mais novas. No caso de superfícies erosionais, o limite é muitas vezes bem marcado e irregular. Ou seja, seria aqui basicamente a figura B. Né? Desconformidade, percebam. Deposição paralela, beleza. Mais antigas e mais novas. No caso de superfícies erosionais, o limite é muitas vezes bem marcado e irregular. Tá? Bem marcadinho aqui, irregular. Discordância angular representa uma superfície erosional que corta rochas inclinadas, a rocha inclinada aqui, ou dobradas, sobre as quais foram depositadas rochas mais jovens em ângulos diferentes das rochas abaixo. Então perceba que não existe um paralelismo aí, não existe como se fosse uma tensão de cisalhamento, não seria nem de cisalhamento aí, mas não ocorreu uma deposição, é paralelismo mesmo, não tem outra palavra. Existe uma deposição sequenciada de forma paralela, de forma a não formar nenhum tipo de ângulo entre as rochas mais antigas e as rochas mais jovens. Né? Na letra A existe uma interação aí de tensão oblíqua, aí, porque nós temos uma inclinação de interação, né? Uma zona de impacto, aí, uma zona de transição com ângulos diferentes. Na B, não. Então, na B, nós verificamos apenas desconformidade e na figura A nós vimos uma discordância angular. Então, perceba, tem uma mudança de ângulo, nós podemos caracterizar como discordância angular. Aí. E, por último, the last but not the least, não conformidade. Se configura como uma superfície erosional que separa rochas ígneas, metamórficas e das rochas sedimentares logo acima. Nós temos aí a não conformidade, que seria exemplificada, que é exemplificada, na verdade, pela figura C. Aqui mais um exemplo. Então, perceba que nesse exemplo específico, a figura C, nós temos aí a não conformidade, deixa eu ver, a desconformidade, a letra B, obviamente, que é a discordância angular, e a letra A seria a não conformidade. Letra C, desconformidade, letra B, discordância angular, e letra A não conformidade. Mais um exemplo, a gente verificar.
Então, perceba que existe mudança de ângulo, nós verificamos discordância angular. Você tem uma sobre ou superposição na mesma angulação, porém, basicamente linear, porém é descontínuo. Então, nós verificamos a desconformidade, perdão, e a letra L ali, que é justamente a não conformidade. Não tem nada de você consiga determinar um padrão, uma tendência de comportamento ali dessa interação entre as rochas. Essas discordâncias do ponto de vista mecânico e hidrodinâmico também podem se comportar como fraturas, causando as mesmas preocupações que as falhas. Falha é diferente de fratura, a gente já vê isso aí muito, vocês provavelmente vão ver também no decorrer de outras matérias a diferença entre essas duas classificações. Dobras também e outros tipos de fraturas podem condicionar as estruturas, né? Então, a fratura é condicionada ao tipo de estrutura. Nós temos cada tipo de estrutura vai se comportar de uma forma, ela pode dobrar, falhar, fraturar, flambar, enfim. Vai depender tudo da propriedade mecânica, das propriedades do material intrinsecamente falando, né? Então, esses princípios mencionados anteriormente são fundamentais para a datação de eventos geológicos, né? Porque a gente consegue prever, basicamente, em quanto tempo que foi formado aquela rocha, quanto tempo foi formado aquele espaço específico que a gente está verificando, né? Aquele local, aquela delimitação que nós marcamos ali no local de estudo. E com base neles que conseguimos com base nele que conseguimos ter uma estimativa de idade das rochas, de eventos tectônicos, magmáticos e metamórficos, além de outros eventos que nós podemos verificar, a gente vai ver um pouco mais à frente também. O que nos permite estabelecer um contexto cronológico de acontecimentos naturais. Por isso que vocês verem aí, o cara acha, o estudioso, um pesquisador acha um fóssil, ou encontra algum micro-organismo, ele consegue verificar, né, ter uma previsão através de modelagem computacional, enfim, tudo mais, consegue ter uma noção de quanto tempo aquele animal, aquele material, ele está ali de formação, né? É no mesmo sentido que a gente consegue determinar o horário exato que a pessoa faleceu, por exemplo. Logicamente, são princípios diferentes. A gente consegue estimar através de medidas diretas e indiretas, né? Por exemplo, a gente consegue determinar uma quantidade de proteína de uma carne através de uma medida indireta, que é justamente a quantidade de nitrogênio daquela carne. Então, a gente tem como verificar alguns fatores importantes através de fatores indiretos para que a gente consiga chegar num denominador comum e bater martelo referente a algum tipo de situação. Que nesse caso aqui é justamente a idade, a cronologia do acontecimento natural. Embora estimar as idades dos eventos geológicos possa parecer suficiente para contar a história geológica de uma região, é necessário o quê? Considerar as transformações que as rochas sofrem. Por exemplo, quem nunca percebeu aí, você vai na praia quando era criança, em algum local, ou não precisa nem ser criança, né? Um ano atrás, isso aconteceu comigo até, tem pouco tempo. Eu fui para Caraíva, ele tinha uma formação, uma ponta lá, totalmente extensa, totalmente, o pessoal colocou barraca de praia e tal. E esse ano eu voltei para lá em abril e já tinha mudado totalmente a geologia daquele local, né? Por ações externas, né? Transformações externas. No meu caso do vento, da maré, tudo isso modifica a geologia daquela região. Neste caso, as rochas são deformadas, principalmente por ações resultantes do tectonismo, né? Nesse caso, quando a gente está falando de rocha especificamente, é justamente somente
essa movimentação tectônica, né, abala o sísmico, essas coisas, que faz com que ocorra situações de compressão, tração e cisalhamento nessas rochas aí, esses materiais. De um modo geral, a pressão impressa nas rochas pode se manifestar de três formas principais, que eu acabei de falar, né? Compressão, ou seja, mesma magnitude de força aplicada em sentidos contrários e no mesmo eixo, né? Tração, mesma magnitude de força também aplicada em sentidos contrários no mesmo eixo, porém, direções opostas e mesmo sentido, exatamente. Compressão são direções contrárias do mesmo sentido, tração, direções opostas do mesmo sentido, e o cisalhamento, nós temos aí direções opostas no mesmo sentido, porém em eixos distintos, né? Para a gente promover esse cisalhamento do material. Mesma coisa aconteceu aí. Então, perceba, quando existe a tensão compressiva, nós temos aí basicamente o engordamento do material, ou eu não gosto de falar abalamento, porque não é necessariamente um abalamento. Você consegue promover uma deformação diferente aí, no sentido de você promover uma alteração na área do material, né? Na área de atuação aí. A tensão distensiva, ou seja, a tração, você também promove uma alteração na área. Nesse caso aí, você diminui a área central. A tensão compressiva, você aumenta essa área. Nós temos a tensão de cisalhamento do material também. Então, perceba, essa linha intermediária, a gente está lidando com material dúctil. E se você verificar com material frágil, voltando mais uma vez para a ciência dos materiais, ele não tem a região elástica, ele não tem a região plástica, perdão, porque ele se deforma, né, de forma elástica, porém ele não se deforma plasticamente. Ele não tem uma deformação permanente que a gente consiga verificar ou visualizar de uma forma mais constante. Então a gente só verifica aí em materiais frágeis a região elástica. Entendeu? O mesmo acontece aqui, ó. Nós temos aí o metamorfismo regional. No lado esquerdo, nós temos aí a pressão estática e do lado direito nós temos a pressão dirigida. Então, nós temos antes da compressão e após a compressão. Então, perceba que existe uma mudança de área, né, do local especificado, e nós temos uma redução dessa área. E na pressão dirigida, acontece a mesma coisa, só que nesse caso, nós pressionamos em dois sentidos, né, nas laterais esquerda e direita, porém ele se comportou e conseguiu transferir essa energia para, no caso de deformação, né? Ele se deformou para cima e para baixo. A pressão estática são de todos os lados, a pressão dirigida são locais específicos. Ela é direcionada, a pressão é direcionada, promovendo assim também uma tensão posterior, né? Lembra que tensão é uma força aplicada em uma determinada área. Então isso é o que caracteriza tensão ou pressão. Então, qual é o outro produto oriundo de alterações das rochas? É o famoso e bem visto aí o solo. Aí vocês vão ver bastante aí, vocês estudarem mecânica dos solos para determinar. Vai ter um pouco, logicamente, de tudo que a gente vai verificar nessa cadeira, nessa matéria, mas a mecânica dos solos estuda de uma forma mais específica
a parte mecânica mesmo, né? Eles vão entender como é que o solo se comporta, o comportamento mecânico daquele material. É muito interessante. Cada tipo de material ele vai se comportar de uma forma, porque nós temos diferentes componentes, né? Diferentes constituintes que formam aquele material específico. O solo, o que seria o solo? É justamente a coletividade de indivíduos naturais na superfície da Terra, eventualmente modificado ou mesmo construído pelo homem, contendo matéria orgânica viva e servindo ou sendo capaz de servir à sustentação de plantas ao ar livre. Em sua parte superior, limita-se com o ar atmosférico ou águas rasas. Isso superficialmente, né? Isso. Lateralmente, limita-se gradualmente com rocha consolidada ou parcialmente desintegrada, água profunda ou gelo. O limite inferior é talvez o mais difícil de definir, mas o que é reconhecido como solo deve excluir o material que mostre pouco efeito das interações do clima, organismos, material originário e relevo através do tempo. Ou seja, se você não reconhece aquele local ali, aquela parte, ela não está sofrendo muita interação do clima, dos micro-organismos, né, dos seres vivos ali, material originário e relevo, então a gente não consegue caracterizar, não é reconhecido como solo. Perceba aí, o horizonte O, conhecido como humus, o horizonte A, que é o solo superficial, o horizonte B é o subsolo, o horizonte C é a rocha fragmentada e o horizonte D é a rocha matriz. Essas são as camadas do solo. Se você vai se especializar, por exemplo, em engenharia de tráfego, engenharia de estradas, precisa dominar essa parte, porque a depender do tipo de estrada e a depender do tipo de, de, de automóveis, né? De caminhões, enfim, de veículos, que eu queria falar. Então, dependendo do tipo de veículos que você vai ter uma tendência de que passe naquele local e uma frequência também, obviamente você vai ter que fazer um estudo prévio, né? Você vai precisar chegar talvez até num subsolo, numa rocha fragmentada, para você fazer um leito bem feito, você fazer uma base muito, tem base, subbase, tudo isso tem que ver lá na parte de estrada, vocês vão ver posteriormente. Acho que no oitavo ou nono semestre devem verificar essa matéria aí. Então, para o pessoal que é voltado para essa área, é muito interessante saber e saber pelo menos o princípio básico e conhecer as camadas do solo. Portanto, a partir dessa definição, percebemos que o solo se constitui como um conjunto de material mineral e orgânica resultado da intensa interação entre distintos fatores com material rochoso, produzindo material inconsolidado, propício para o crescimento e desenvolvimento de plantas terrestres. O processo de formação do solo é denominado de pedogênese, ou seja, pedologia, né? Para quem não lembra aí, de pedologia é voltado para essa parte de solo, de início não, de solo, e gênese é de início, né? Obviamente, o qual envolve uma série de fatores que conduzem a uma diferenciação vertical das camadas de solo, desde a base, onde situa-se a rocha sã, inalterada, até a superfície, onde encontram-se a matéria orgânica, que seriam os micro-organismos vivos e mortos, restos de vegetais, né, restos de animais, tudo isso vão, vão se situar ali, próximo à superfície, próximo da rocha sã e tudo mais. E o material mineral, obviamente, que a gente não pode esquecer. Considerando esse perfil evolutivo, quanto mais distantes do material original, isto é, a rocha que deu origem aos minerais do solo, mais diferente será a composição, a textura e as estruturas do solo em comparação à rocha sã. Lógico, isso é muito intuitivo, né? Então, se eu tenho aqui uma rocha sã e você desprende uma parte, um material, uma porção, então quanto mais distante
essa porção desprendida ficar da rocha originada, mais interferências da vizinhança ela vai sofrer. Então, consequentemente, você vai verificar uma composição mais distinta, né? Mais mesclada, mais diferente. Uma textura diferente, né? A estrutura diferente. Você verifica a coloração talvez diferente. Tudo isso vai interferir. A galera tá no feriado ainda, né? Tá um pouco. Eu também tô um pouco quebrado hoje, viu? Mas é isso aí. É um silêncio danado. Fala o professor aí. Vem catar muita chuva aí, porque ontem na obra. Ontem não, anteontem, segunda. Aqui em Jiquié choveu bastante. Tava, rapaz. Ontem. Hoje ficou chuvoso, porém não foi uma chuva tão forte igual ontem. Aqui eu tava em Canavieiras, né? Pra lá. O negócio tava feio. Tabuna e Léo, que é também o pessoal do aula de hidrometria na segunda-feira, na hidráulica. Então também falou que tava lá uma tempestade em Jequié. Inclusive, semana que vem, como eu coloquei no grupo, né? Eu vou estar aí na faculdade a semana toda, provavelmente. A gente vai desenvolver algumas atividades aí. Eu estou em conjunto com o professor Will, Alton Will. Ele está querendo desenvolver um forno para queima mesmo, né? Para a gente desenvolver alguns metais, mas a gente queria fazer uma interação entre engenharia mecânica e engenharia civil, para a gente desenvolver tijolinhos refratários, né? Eles têm capacidade de não propagação de energia térmica, ou seja, eles são muito isolantes e sustentam a sua estrutura por temperaturas absurdas, né? Altas temperaturas. A gente desenvolver esses tijolinhos e a gente montar o nosso forno na própria instituição. A gente, sei lá, talvez tivesse algum local aí que tivesse uma argila boa, né? Já com a composição pré-determinada ou vista aí com características refratárias, para a gente levar para o laboratório e desenvolver esses tijolinhos. E depois a gente desenvolveria também esse forno, essa queima aí. Ô, professor. Oi. Boa noite, é Gislaine. Eu queria só esclarecer uma dúvida, porque eu não sei, né? Eu cheguei já quando a aula estava em início em andamento. Algum aluno já questionou aqui na sala sobre a questão, não sei se isso aconteceu comigo, do 200 pontos que soma com a prova? Então, questionário não especificamente de mineralogia, para os outros alunos. Sim. E isso acho que foi passado para vocês também em relação à coordenação. Que esses 200 pontos seria atribuído para quem fizesse o desafio nota máxima, né? Isso, correto, é isso mesmo. Só que é o seguinte, e aí? Eu não tenho um controle de quem fez e quem não fez. Por isso que eu até conversei com outros alunos, né? E Sim. isso deveria ser visto com a coordenação. Porém, a coordenação passou para eles que é o professor. Quem fez já tem direito. Quem fez já tem o direito. Mas, assim, é complicado para eu estipular 200 pontos, sendo que eu não sei quem fez e quem não fez, né? Não, porque eu não tenho esse controle. Eu sei. Eu tô questionando assim, no caso, porque aí é como se você fez a sua avaliação baseado somando-se 800 pontos, entendeu? Aí por isso que eu tô questionando, entendeu? Porque aí existe essa somatória, né? Porque aí, no Exatamente. caso, essa lista aí, talvez, ao que eu penso, quem deve estar tendo que passar para você é o coordenador, o professor Humberg, né?
Ele que tem que Exatamente. passar essa nota para você para poder fazer a somatória. Exatamente. Porque aí eu lanço hoje ainda, se ele me mandar hoje, não tem Uhum. problema. Porque assim, eu quis ser justo, né? Eu não queria dar 200 pontos para todo mundo, porque tem gente que não fez. Então, a não ser que exista algum local que eu consiga ver quem fez e quem Hum, não fez, mas até hoje eu não sei se existe. Também não tenho conhecimento. Assim, entendi. eu fiquei de mãos atadas, né? Eu só fiz o que a coordenação Entendi. pediu. Não, porque teve Mas, uma professora que ela já somou, né? Aí eu também não sei como é esse mecanismo, essa direção aí, né, de vocês professores, como você especificou agora, né? Que exatamente. teria que olhar para ver onde é, entendeu? Mas aí eu vou É, passar uma mensagem para o professor Humberto e vou falar, professor, seria interessante você mandar a lista para o professor André, para o professor André tá vendo as pessoas que realmente fizeram, porque ele disse que quer ser justo. na verdade, outros alunos já mandaram mensagem Hum, para ele e ele sim. deu uma resposta aqui. Deixa eu ver se eu acho. Segundo. A mensagem que ele mandou, Gislaine, foi basicamente o seguinte, que Hum, fica incumbível a mim mesmo colocar os 200 pontos, porém, hum. antes ele já falou que esses 200 pontos seriam atribuídos para quem fez. Como eu não sei quem fez, você tá entendendo? Eis Fica a muito questão. coisa Pois solta, é. né? Coisa solta. É, Porque assim, para mim é eu, muito mais fácil. Para mim é fácil chegar e dar 200 pontos para todo mundo. É muito mais fácil para mim, né? uhum. Eu não Eu sei estou se eles querem perguntando deixar. justamente assim, pela questão da somatória, né, que falta-se ainda para poder completar o total do valor da prova, entendeu? E porque assim, por eu ter feito, porque assim, existe Pronto. também, né, da faculdade uma cobrança, não sei se isso é com todos os alunos, mas assim, eu recebo às vezes mensagens por WhatsApp, entendeu? Faça o desafio nota máxima, não sei o que, entendeu? Aí por isso que eu tô perguntando. Mas Mas, eu já vou agilizar esse processo todo. uhum. Outra situação também que eu recordei até agora, porque assim, eu salvei as provas, né, que eu fiz. Aí eu me lembro, é porque eu não me lembro se é a prova da disciplina de hoje ou é da de amanhã, mas depois eu vou olhar e aí qualquer coisa eu falo no privado com você. Tá, Que pronto. teve umas questões, eu acho que não foram pontuadas, eu acho que, tipo assim, marcou, mas lá na prova parece que mostrava assim, não tem resposta para essa pergunta, entendeu? Dava as opções, já é. Mas na hora de fazer a somatória, o sistema não computou, entendeu? Não Não, mostrou, né? beleza. Entendeu? Mas aí eu mando para você. Verifique e mande para mim, então a gente Pronto, ajusta isso. pode deixar. Isso aí. Obrigada. Tá? Então, dando continuidade, pessoal, de fato, quanto mais próximos à rocha original, mais preservado é o material, que pode, inclusive, proporcionar o reconhecimento de algumas características originais da rocha, como cor, estrutura, arranjo espacial dos grãos, né, que é justamente a existe um termo específico para esse tipo de arranjo granulométrico, arranjo espacial dos grãos. A composição mineralógica também, entre outros fatores. Estrutura cristalina, né, o arranjo, a estrutura cristalina do material. Tudo isso a gente consegue correlacionar com a proximidade desse material à rocha original. Se analisarmos um perfil genérico de solo, veremos que ele normalmente distribuiu-se em distintos horizontes. Né? Nesse sentido, os solos encontram-se organizados aproximadamente conforme a figura abaixo, que demonstra a sucessão vertical, que seria da base à superfície,
os horizontes de solo da seguinte forma. Nós temos aí o horizonte C, seria isso. Compreende um intervalo de espessura onde ocorre a rocha alterada ou intemperizada, também conhecido como saprolito ou alterita. É o horizonte C ali, ó. Horizonte B. Horizonte B representa uma faixa, aí está escrito errado, uma faixa onde ocorre a acumulação de argila, matéria orgânica e compostos oxidados de ferro, que é o oxidróxido de ferro e alumínio. Possui cor normalmente alaranjada e avermelhada. Por quê? Pela justamente a quantidade, a concentração de ferro que nós encontramos aí. O ferro é uma característica de coloração vermelho alaranjado, laranja avermelhado. Horizonte A, né, a faixa ali A, constituído por matéria mineral e matéria orgânica, normalmente de cor escura, com alta atividade biológica e com restos da decomposição de material orgânico sobrejacente. O horizonte O ali, formado por restos orgânicos em vias de decomposição. Basicamente aí da base à superfície, as camadas que nós vamos verificar em relação ao solo como um todo, né? Então, em termos evolutivos, o solo, que é a porção que compreende os horizontes O, A e B, ou seja, O, A e B, corresponde ao intervalo mais evoluído do perfil de solo e, consequentemente, está mais intimamente ligado ao processo de reorganização estrutural do material que forma o solo. Ainda do ponto de vista evolutivo, o solo pode apresentar natureza autóctone e alóctone. Um solo autóctone ou autóctone, algumas pessoas falam autóctone e autóctone, também denominado de solo residual, né? Representam cujo material de origem, ou seja, a rocha, encontra-se imediatamente subjacente a esse material anteriormente falado. Como exemplo, temos as características saibrosa, residual do granito, e os de terra roxa, que é o residual do basalto. Então, nós temos aí o primeiro verificado aí com a letra A, nós temos o solo residual. Mais abaixo dele, nós temos o solo de alteração de rocha. Nós temos abaixo dele a rocha alterada e a rocha sã. Então, perceba, você tirou um fragmento da rocha sã, subiu uma camada, nós temos essa rocha alterada, né? Já ocorreu uma movimentação, uma alteração aí de estrutura, de materiais constituintes, enfim. Subiu mais um pouco, nós temos o solo de alteração da rocha, onde já sofreu uma alteração maior. Isso vincula com o que acabamos de falar anteriormente. Com o quê? Quanto mais distante esse fragmento está da rocha, a matriz da rocha sã, da rocha mãe, mais diferente ele vai ficando, mais diferente ele vai se tornando. Mais modificações nós vamos encontrando na rocha. E nós temos aí por cima, por último, aí o solo residual. O solo residual, ele abrange justamente essa parte. Aqui é um exemplo, em 2007, lá no perfil geotécnico, em uma residência, nós temos a rocha sã, logo embaixo, né? Que é lá embaixo mesmo que não está mostrando. Logo aqui em cima, na base dessa foto, nós temos a rocha fraturada, nós temos o solo residual jovem, ou saprolito, nós temos o solo residual maduro, de gneiss, ó. Ao contrário do solo visto anteriormente, um solo alóctone compreende um solo cujo material composicional ele foi transportado e, portanto, a rocha original não se encontra subjacente a ele, possuindo natureza distinta e compatível com outras rochas. É o caso de solos coluvionares ou aluvionares, comuns em muitas regiões com rios e até mesmo cidades próximas ao litoral. Do ponto de vista prático, né, a identificação de solos transportadores pode ser feita por meio da observação da ocorrência no solo de linhas de pedra, ou stone lines,
com fragmentos rochosos arredondados ou subarredondados, né? Basicamente aqueles seixos rolados que nós vimos, eles são bem arredondados. Nós temos o autótone aqui, do lado esquerdo, o pseudoautótone e o alótone. O autóctone, pseudoautóctone e o alóctone. Enfim, falando, utilizando, pronunciando o C ou não. Para muitos trabalhos, a classificação dos diferentes tipos de solos é fundamental para o planejamento e tomada de decisões. Foi o que eu acabei de falar. Acabei de falar, não. Foi o que eu falei mais cedo na aula. Por que a gente precisa saber dessas classificações de diferentes tipos de solo? Porque você sabendo, você dominando esse tipo de informação, esse tipo de assunto, a gente consegue dimensionar ou determinar e elaborar um projeto com muito mais segurança para aquele tipo de empreendimento, para aquele tipo de situação que você foi contratado, que você está desenvolvendo ali naquele local. Então, como todo mundo sabe, a base, justamente é o que vai começar, sua obra começa pela fundação. Se sua fundação não tiver coerente, compatível com o solo que nós estamos trabalhando, obviamente você vai promover instabilidade na estrutura, e isso é o que nenhum engenheiro quer, né? Não quer uma estrutura instável, uma estrutura que seja de fácil alteração, que ela sofra consequências com baixo abalo, baixa movimentação, baixa imposição de força, enfim. Por isso é importante conhecermos as principais classes de solos, né, do ponto de vista pedológico, e que seguem a nomenclatura do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, CIBCS, organizado pelo Embrapa desde 2006, né? Essa organização, acho que mudou, acho que tem uma mais nova, que é em 2013, se eu não me engano, pelo Embrapa. Embora existam diversos níveis de classificação, vamos nos atentar somente às classes denominadas de primeira ordem, que representam as classes que dão nomes aos solos, né? Nesse nível, as principais características utilizadas para sistematização são os atributos diagnósticos e horizontes diagnósticos, e outras propriedades passíveis de serem identificadas em campo. Por exemplo, um dos atributos diagnósticos é a atividade da fração argila, que corresponde à capacidade de troca catiônica que a argila presente no solo possui, definindo sua capacidade em reter cátion, troca catiônica, né? Ou seja, carregamento positivo, né? Átomos menores. Se você está tendo uma troca catiônica, nós temos aí ligação iônica, nós temos uma predominância de ligação iônica que caracteriza justamente materiais cerâmicos, né? Argila, solo, vai formar blocos, vai formar tijolos, enfim. Outro atributo é o teor de óxido de ferro, fator que afeta a dissorção de poluentes, a dissorção, ou seja, ele não absorve, ele adsorve, né? Ele dá uma eliminada poluente no solo, e também a fixação do fósforo, nutriente fundamental às plantas. Para quem já fez adubação e enriquecimento de solo, geralmente joga cal, fósforo, essas coisas para esse tipo de nutriente para enriquecer o solo e assim, consequentemente, promover um plantio, um cultivo de muito mais qualidade. Eu só segura um pouquinho, eu só vou encher aqui a garrafinha de água, porque minha garganta está bem seca. E vou aproveitar e pegar um cafezinho aqui também para ver se dá uma despertada. Só um segundo aqui. De 5 a 10 minutinhos. Valeu, professor.
Prontinho. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver onde estava. Parágrafo. Ok. A gente vai ficar apenas no nível de reaviso das classes que dão nome ao solo. Latossolo, argissolo, organossolo, neossolo, ambissolo, ternossolo. Então, prefixos que nós vamos verificar agora há pouco, no próximo slide, para determinar o porquê cada um tem esse prefixo para determinar o tipo de solo, categorizar, caracterizar. Classe, argissolo, elemento formativo, argi, ou seja, argila, né? Já pressupõe que termos de conotação e memorização, né? Algo para lembrar a gente o que é que essa classe ela significa. Argila, acumulação de argila, CB ou TA, né? Baixa ou alta atividade da fração de argila, dessaturado de base. Cambissolo, cambiare, trocar ou mudar, né? Cambiar, o espanhol. Horizonte B, incipiente. Então, cada classe, ela vem trazendo um prefixo que vai nos fornecer um tipo de informação para que a gente consiga categorizar e determinar aquele solo. Dentre esses, os solos mais comuns vistos aqui, principalmente no Brasil, são os latossolos, ou seja, 31,49%, seguidos do argissolo, que tem uma faixa de 26,84%, e o neossolo, de 13,18%. Esses três tipos totalizam mais de 70% de todos os solos que se distribuem sobre o território nacional. Os latossolos são considerados solos em avançado estágio de intemperização, ou seja, são muito evoluídos, destituídos de material mineral pouco resistente ao intemperismo. Normalmente profundos, por vezes maiores que 2 metros, esses solos apresentam horizontes pouco diferenciados, com zonas de transição difusas ou graduais, e boa capacidade de drenagem. Com exceção do horizonte A mais escuro, sua coloração normalmente varia de amarelo a vermelho escuro. Os argissolos representam solos constituídos por material mineral com presença de horizonte B textural, né, que é a camada com textura arenosa fina ou muito fina em que houve um incremento de argila. Dessa forma, nota-se que há um aumento no teor de argila do horizonte A para o horizonte B, ou até porções mais profundas. A transição entre esses dois horizontes é normalmente clara e o solo tende a possuir profundidade variável, coloração avermelhada ou amarelada. Esses solos estão relacionados a terrenos mais acidentados e, devido a essa característica geomorfológica, aliada à sua estrutura, são bastante suscetíveis a processos erosivos. Por último, né, que é o da direita, destacamos os neossolos, que são constituídos por material mineral e orgânico pouco espesso, com características evolutivas pouco expressivas também, possuindo ainda minerais primários de rocha original, da rocha matriz, da rocha sã, a rocha mãe. Em muitos casos, o horizonte A assenta-se sobre a rocha sã ou possui um horizonte C pouco espesso, formando uma sequência de horizontes AR ou AC rocha, ou ACR. Então, a gente entender, compreender, conseguir verificar todos esses solos também é importante para a geologia de engenharia. Esta área do conhecimento, que trabalha aplicando o conhecimento geológico no âmbito da engenharia, serve para quê? Serve de base para o planejamento de ações na construção civil e gestão territorial. A geologia de engenharia envolve o conhecimento de várias sub-áreas da geologia, como a geologia estrutural, já estudada também nas unidades anteriores que nós vimos já.
Entretanto, há outras características geológicas que devemos nos atentar. Do ponto de vista do comportamento geotécnico, a classe pedológica do solo, a declividade e a altitude do terreno, a configuração geomorfológica, a quantidade de precipitação e infiltração da água no solo, aliado à litologia, influencia de maneira significativa o tipo de estrutura civil a ser implementada ou até mesmo alguma adaptação que tem que ser efetuada para que o projeto de engenharia seja executado com sucesso. Então, a gente tem que olhar tudo isso, né? Altitude do terreno, precipitação, infiltração da água no solo naquele local, estrutura que vai ser implementada, classe pedológica, compactação do solo, né? Se o solo é compactável ou não. Tudo isso deve ser estudado previamente para que a gente desenvolva um projeto da melhor forma possível, com o maior fator de segurança possível, com a margem de segurança, né? Como diz um colega da gente chamado Elias, ele fala um fator de ignorância. Então, quanto menos você utilizar esse fator de ignorância, mais preciso você é. A gente gasta menos dinheiro aí no processo de construção do projeto. Se você tem um fator de segurança muito alto, é sinal que você tem uma insegurança muito alta em relação ao que envolve todo o processo construtivo. Obviamente que cada tipo de projeto tem suas especificações, né? Tem suas particularidades. Mas, geralmente, fatores de segurança, quanto menores, mais confiante é a pessoa que está desenvolvendo ali. Mais confiante você tem, mais confiança você tem nos materiais que você está utilizando. Por isso que entra a questão da qualidade, né? Sabe que materiais mais caros, a tendência é que eles sejam mais possuem maior qualidade. Felizmente, o preço está diretamente ligado à qualidade do material. Nem sempre é, professor, beleza, mas geralmente sim. Nesse sentido, solos muito evoluídos, com grande espessura, ou seja, latossolos, tendem a apresentarem um comportamento geotécnico instável, se não possuírem boa capacidade de drenagem e estiverem associados a terrenos declivosos. A declividade e a altitude influenciam no desenvolvimento de movimentos de massa, já que o ângulo de inclinação das vertentes reflete a propensão de deslizamentos, enquanto que a altitude está relacionada, entre outros fatores, à incidência de condições meteorológicas, estabelecendo um microclima particular em cada região. Podem ver, você está verificando picos, né? Pico da neblina, alguns picos, né? O Everest, todas essas regiões com altitudes muito elevadas ou diferentes, existem microclimas formados. Esses microclimas particulares são provenientes e são determinados de cada tipo de região, de cada tipo de situação envolvida. A configuração geomorfológica, por sua vez, também está relacionada à estabilidade de encosta. Geometricamente, unidades geomorfológicas com vertentes côncavas permitem um acúmulo de água, principalmente no contato rocha-solo, potencializando o risco de deslizamento. Além disso, a ocorrência de eventos erosivos também é comum. Vertentes convexas tendem a dispersar as águas, direcionando-as para fora da encosta e reduzindo a chance de acúmulo de água. A água para a geologia da engenharia, ou para a geologia de engenharia, melhor falando, é um dos principais fatores a serem levados em conta. Cara, a água ela é sensacional. Por quê? Ou ela vai destruir tudo o seu, ou ela vai te ajudar muito. Por que eu falo que ela vai te ajudar muito? Porque, principalmente quando você vai desenvolver um traço de um concreto, por exemplo, você precisa colocar a quantidade de água, nem menos nem mais, nem menos
porque senão ela não vai hidratar todas as partículas de cimento encontradas ali, e nem mais, porque senão vai ter um excesso de água, e depois que ocorrer o processo de hidratação do cimento, vai ter essa água remanescente, e depois que evaporar, vão formar vacâncias, vão formar espaços vazios ali, e vai diminuir a resistência mecânica daquele material, daquele composto. O mesmo vale para tijolos, blocos, qualquer tipo de material que você vai utilizar a água como água de emmassamento, que nós chamamos. Então, o que acontece? A água, ela tem que ser levada em consideração sempre. Não só isso, né? A água também ser levada em consideração no sentido de infiltrações, no sentido de deterioração da estrutura ou do material. Por isso, a precipitação e a infiltração no subsolo são variáveis fundamentais. Isso porque a água é a grande responsável pela redução da força de atrito entre as partículas do solo, já que ela lubrifica a área de contato entre os minerais do solo e zonas de contato entre as rochas. Então, se ela serve como um lubrificador, ela vai facilitar a movimentação. E se você facilita a movimentação de qualquer coisa estrutural, isso torna-se instável. Não é o que nós queremos. Nós queremos algo mais estável, mais hermeticamente fechado, menos abalável. Acho que é isso na engenharia. Você quer uma encosta, você quer um muro de arrimo, você quer uma contenção que ela se movimente? Obviamente não. É algo mais padrão, estável mesmo. Sem que as forças externas, sem que as forças que eles deveriam sustentar façam com que a estrutura dele se abale. Isso é inadmissível para a gente. Por isso, pessoal, o teor de umidade do solo é um dos parâmetros analisados em estudos geotécnicos. Em situações críticas, com alta concentração de água, o solo pode se comportar como um fluido, já que a pressão exercida pela água separa as partículas. Esse fenômeno, denominado de liquefação, ocasiona as chamadas corridas de lama, né, o mud flow, ou debris flow, comum em algumas regiões montanhosas no verão brasileiro. Isso aqui lembra muito o que nós chamamos de fluido não newtoniano, é aquele fluido que você aplicar uma força de forma rápida, ele se comporta como um material mais sólido, e se você aplica uma situação mais lenta, né, com menos força, ele começa a absorver. Ele é como se fosse uma areia movediça. Se você ficar pisando nela de forma rápida, ela não afunda. Se você parar em cima dela, ela começa a afundar, ela começa a te absorver, te sugar. Em muitos casos, pessoal, é imprescindível o desenvolvimento da etapa de investigação do solo e das rochas que ocorrem no local. Para isso, dependendo da particularidade do projeto, pode-se escolher um ou mais métodos geológicos geotécnicos de investigação desse subsolo. Esses métodos podem ser divididos em diretos e indiretos. Lembra que eu falei sobre a quantidade de proteína na carne? Nós podemos verificar essa quantidade através de uma medição indireta através do nitrogênio. Concentrações de nitrogênio têm relação direta com concentrações de proteína. Então, você consegue determinar isso dessa forma. E o mesmo ocorre aqui na geologia. Nós temos métodos diretos e indiretos. Os métodos diretos, pessoal, são aqueles que envolvem a observação do solo ou de amostras por meio da intervenção física. E quando eu falo intervenção física, é a destrutiva. Nós temos ensaios destrutivos e não destrutivos. Vamos ocorrer também na geologia, com auxílio de algum equipamento ou instrumento. Dentre esses métodos, podemos destacar os poços e trincheiras. Seriam o que, professor? Escavações feitas no solo com o objetivo de retirar amostras de solo indeformadas ou observar
localmente os horizontes ou camadas desse solo. Então, você cava aí trincheiras, poços, para que você tenha uma verificação mais atenuada não, mas mais fidedigna do solo que nós estamos trabalhando. Nós temos aí sondagem a trado ou sondagem a percussão, ou conhecido como SPT, Standard Penetration Test. Sondagem a trado, perfuração do solo com auxílio de uma lâmina cortante, normalmente espiralada, ou seja, parecendo um saca-rolha, né? Com o objetivo de retirada de amostras deformadas. Só um segundo, pessoal. Ficou sem áudio para mais alguém ou só foi para mim aqui? Não, só um segundo que eu estou só respondendo uma mensagem aqui de professor Berg. Pronto, vamos lá. Como estava falando, sondagem a trado, ela é o quê? É uma perfuração do solo com auxílio de uma lâmina cortante, normalmente espiralada. Como eu falei, né? Parece um saca-rolha. Enfim, com o objetivo da retirada de solo, o objetivo de retirada de amostras deformadas, observação do nível de água e identificação dos horizontes do solo. Essa sondagem à entrada ela pode ser manual, como é o GIF aí da esquerda, 3 trabalhadores aí colocando um pouquinho de força aí para retirar essa amostra, ou também utilização de um motorzinho, uma retroescavadeira, ou parece até um motor de não daquele maquinário que a gente faz para a grama. Motosserra não. E as prefeituras colocam o pessoal para ir cortando a grama com a lâmina. Roçadeira. Roçadeira, pronto. Você coloca um motor de roçadeira nesse trado e um funcionário mesmo, ele aciona essa roçadeira e o motor faz esse giro aí. Os 3 estão fazendo com essa forcinha. Então você tem essas duas formas, né? Com motor, motorizado ou manualmente falando. Dependendo do tipo de solo, a forma manual é mais rápida, né? Você colocou ali, uma pessoa mesmo gira o trado e tira a amostra. Porém, a depender do tipo de solo, você utiliza um motor com auxílio para fazer a retirada dessa amostra. E nós temos a sondagem à percussão, que é o SPT, né? Como eu falei, Standard Penetration Test, do lado direito aí. Você vai soltando esse peso em cima da haste, e a depender de quantos golpes você precisa para adentrar essa haste, metros, geralmente é 1 metro, a quantidade de golpe vai te fornecer a compactação do solo, né, a qualidade do solo, qual tipo de solo, a tendência daquele solo ser daquele material, daquela composição. Então, tudo isso vai te fornecer parâmetros diretos para caracterizar o solo. Então, essa sondagem de percussão, que é o SPT,
é uma perfuração do solo por meio de cravação de um amostrador padrão para a medição do índice de resistência à penetração, o INSPT. Determinação do nível de água também, profundidade das camadas do horizonte, entre outros. Nós temos a sondagem rotativa, deixa eu colocar aqui também negrito. Sondagem rotativa, utilização de conjunto motomecânico ou motomecanizado para a penetração e rotação de uma broca que permita a retirada de um cilindro de rocha denominado de testemunho, ou amostra, ou... como é que a gente chama? Amostra, um corpo de prova, um testemunho, tudo isso é utilizado para que a gente tenha aí parâmetros de base. Esses são os métodos diretos, tá bom, pessoal? Nós temos os métodos indiretos também. São procedimentos realizados para a obtenção da informação do subsolo sem envolver sua perfuração ou escavação. Ou seja, estimam-se as propriedades por meio dos parâmetros indiretos, como resistividade elétrica ou velocidade de propagação de ondas elásticas. Na prática, esses métodos indiretos são popularmente conhecidos como métodos geofísicos. Suas grandes vantagens são os custos operacionais, né, mais baixos, que são das diretas, e sua área de abrangência. Isso não diz respeito ao equipamento. O equipamento, obviamente, é um equipamento de ponta, mais caro, tal. Porém, os custos operacionais são muito menores, porque você não precisa ter muita gente utilizando, você não precisa ter muita movimentação de terra, você não precisa ter nada disso. Você só basta ter um operador que saiba operar de forma correta o equipamento que está à disposição dele. Então, nós temos aí métodos geofísicos, como geoelétricos, sísmicos, sismologia, geotermia, radiometria, gravimetria. Então, são medidas indiretas que nos fornecem resultados e informações sobre o solo que está sendo verificado. Isso, basicamente, não sei se você já ouviu falar de bioimpedância, por exemplo. A bioimpedância, você joga uma corrente elétrica no corpo e, a depender da resistividade elétrica, cada tipo de composto do seu corpo, ela nos fornece uma resistividade elétrica. E essa resistência é computada no HD daquele equipamento. Ou seja, essa corrente elétrica, ela passa pelo seu corpo. Se ela encontra com a água tem uma resistividade elétrica diferente da gordura, da massa magra, né, dos ossos, da água intra e extracelular. E isso, quando volta como informação gerada e preenchida, gerada e transformada para números que a gente consiga interpretar. Então, o mesmo acontece aqui. Então, esse impulso eletrônico, esse impulso elétrico, ele é gerado e a resistividade em cada camada do solo, em cada constituinte, em cada elemento, enfim, ela é voltada e fornecida aí informações diretas no equipamento. Com essas informações, depende do tipo de equipamento, né, mais elaborado, mais novo, né, de ponta mesmo, já vem trazendo informações muito mais detalhadas. Isso a gente consegue determinar qual tipo de solo aí nós estamos lidando. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com métodos geofísicos, não, como é o caso aí dessa foto sendo mostrada. Algum equipamento que gere esse impulso e consiga determinar o tipo de solo. Geralmente é SPT, ou traduzir um manual mesmo. O pessoal da topografia que gosta muito. Fazer uma análise de solo, declividade, altitude. Enquanto as sondagens são pontuais, os métodos geofísicos permitem uma maior cobertura. No Brasil, os métodos geofísicos mais utilizados na área de geologia, de engenharia, são sísmica de refração,
principalmente na determinação da profundidade do topo rochoso e espessura do capeamento, né, que é a rocha alterada do solo, e métodos geoelétricos, em especial a eletroresistividade, que são fundamentais para a investigação de descontinuidade do solo e na rocha, identificação de matacões, mapeamento de cavernas em regiões kársticas, fluxo de água subterrânea, entre outros, né? Um grande exemplo aí, justamente do lado direito, a foto, que é a Pratinha, na Chapada Diamantina, aqui na Bahia. Isso é um exemplo de regiões kársticas, né? Ou também a foto aqui da esquerda. Existe essa infiltração, existe essa mudança aí de formato em cavernas, em tipo de geologia, né? De formação rochosa de locais. Beleza, pessoal? Show, professor. Eu acho que eu falei muito rápido hoje, não foi? Alguém tem alguma dúvida em relação a o que a gente vai poder fazer? Na verdade, dúvida não, perdão. Alguém teria também alguma ideia do que a gente poderia fazer em laboratório? Eu vou trazer algumas ideias para a gente, né? Vou mandar para o pessoal da instituição para eles providenciarem o material. Né? Vou até mandar com antecedência para que eles não tenham essa desculpa de que não encontrou e tal. Vou verificar também em laboratório quais são os equipamentos que nós temos que a gente possa fazer essas práticas. E também, caso alguém tenha uma ideia, falar, professor, acho que seria interessante a gente tentar fazer isso e tal, pode mandar também no grupo lá da nossa matéria, que a gente tenta desenvolver isso na semana que vem. Beleza? Tem algum solo próximo da sua casa, de a residência, de algum lugar que vocês viram, e quer verificar esse solo, ver como é que ele se comporta, a gente pode fazer isso também. Professor, um dos ensaios que... Boa noite, aqui é Flávio falando. Fala, Flávio. Boa noite. Um dos ensaios que a gente faria rápido, né? Porque até a gente falou de concreto, tipo, caracterizar o material concreto de solo, não compõe, né? Tanto o concreto como o solo de construção, de estrada ou de barragem, por exemplo. Um dos ensaios que sai rápido, tipo massa aparente, ensaio de compactação, ou ensaio de densidade in situ, esses ensaios saem rápido assim. Eu acho que um desses aí que eu falei daria para sair rápido lá no laboratório. Ah, dá? Dá sim, para a gente determinar uma massa aparente, Eu acho que é a tranquilo. gente fazer Tem uma isso, entendeu? balança, os Mas já recipientes. tem balança de precisão, entendeu? Tem. Então, eu quero desenvolver algum de plasticidade, dá pra gente fazer de plasticidade. Dá sim, de limite de liquidez, para a gente saber a Limite de plasticidade do liquidez, material. casa grande dá pra gente fazer. Exatamente. Eu não sei se tem forno lá. Não sei se tem forno lá pra gente fazer. Eu não sei também se tem. Eu não sei se também se tem algum corpo de prova já lá, não sei. De repente daria para a gente romper. Outra vez a gente moldou o corpo de prova. De repente a gente poderia romper o corpo de prova lá, não sei agora se tem. Acho que tem, né, preço para romper o corpo de prova de concreto ou não? Eu não lembro também se tem, não. Tá instalado. O que seria interessante, porque a gente romperia e calculava lá quanto é que dava o MPA daquele corpo de prova. Sim, com certeza. Só que a gente não tem tem a prensa lá no laboratório, mas não tá instalado. E tinha que vir alguém. Eu tentei até instalar na eu, PC e Raoni. A gente ficou uma noite lá tentando instalar. Só que aí, para instalar, a gente tentou seguir as instruções, não deu certo. E a gente também teria que ligar algum painelzinho ou vincular com algum software para ele fornecer informações, né?
a gente também não conseguiu ver isso. E aí eles ficaram de ver essa situação, já passou um ano aí nessa brincadeira, e nós temos uma prensa lá parada, podendo ser utilizada e sem utilização. Poxa. São vários ensaios que dá para fazer rápido lá, tipo, porque a gente vai ter 1h30, 2 horas lá, né? O cálculo a gente vai ficar lá praticamente 3 horas. O cálculo de empolamento também de um determinado material natural, dá para fazer lá também. Uhum. É verdade, velho. Verdade. Boa. Umas ideias aí, né? Qualquer coisa a gente se fala no prevê, isso a gente combina aí, para ver o que vai levar. Isso. Porque a gente dá para fazer vários ensaios, vários. Apesar de que eu estou adiantando essas coisas para vocês, né? Isso vocês deveriam ver em mecânica dos solos. Mecânica dos solos que geralmente faz esse tipo de ensaio. Não sei quem está dando mecânica dos solos para vocês. Mais específico ainda, né? Quem dava mecânica dos solos era o professor. Esse nome dele. Ele saiu semestre passado. Existe uma matéria específica que é a mecânica dos solos, e aí lá mesmo que a gente vê esse tipo de ensaio, mas a gente já começa a se familiarizar.